vídeo do canal Sentinelas da Teologia e o tema de hoje, voltado os olhos para a bendita esperança. Nada mais oportuno do que terminar um trimestre tão glorioso como esse que nós tivemos, falando a respeito da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Terminar esta lição falando sobre esta bendita esperança, justamente num período como o que nós vivemos, de muito medo, muita insegurança, muita falta de esperança. Nós queremos trazer a você a verdadeira esperança que nos move, mesmo em meio a esta pandemia, nós vivemos alegres, com o coração regozijando, mesmo em toda calamidade, porque sabemos que a nossa vida não está limitada a esta vida terrena. Existe algo maior e melhor, existe um lugar maior e melhor nos aguardando, e é isso que nós queremos falar nesta noite, professor Anderson. A graça e a paz, professor Daniel, a você que nos assiste, e mais uma vez que com muita alegria no coração e com muita honra, estamos trazendo mais um vídeo do seu canal de teologia, Sentinelas de Teologia, onde nós trazemos argumentos bíblicos. A nossa responsabilidade aqui na Professor Daniel é com a Bíblia e a Bíblia interpretando a própria Bíblia, onde nós trazemos comentários e subsídios sobre os temas das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então você que ama a Escola Bíblica, você que ama a Bíblia, fique ligadinho conosco. Ainda que você não é membro da Assembleia de Deus, não participa da Escola Bíblica da CPD, mas são temas bíblicos. Então você vai aprender, você vai se alegrar com a palavra de Deus e com certeza Deus vai ser glorificado. E como disse o professor Daniel, hoje nós vamos falar da bendita esperança, que é a esperança do cristão, do salvo, daquele que ama a Cristo, ama a Deus. E a gente pode pensar, mas que esperança é essa? E às vezes nós, como disse o professor Daniel, estamos vivendo um momento de poucas esperanças, onde nossas esperanças ficam limitadas, que como vai ser o amanhã? Pessoas que perderam emprego, pessoas que não estão conseguindo trabalhar devido à pandemia, não têm esperança do pão para amanhã, pessoas que não têm esperança para a família, sua empresa e tantas outras coisas. Mas que esperança é essa? Que é a principal esperança, é o principal desejo do cristão. Aqui nós estamos falando da esperança de ter uma vida rica e abastada na nossa vida, não. Essa esperança não é de você ter um casamento glorioso, não. Essa esperança não é de você ser famoso, conhecido, não. É a esperança que não se limita a esta terra, a esta vida. É a esperança da vida eterna. E nós vemos, professor Daniel, que Paulo já vai chamar atenção para essa esperança. Porque nós vemos que lá, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, que Paulo vai refutar alguns erros, algumas más condutas dos membros de Corinto, e também Paulo vai refutar algumas heresias que haviam chegado lá na igreja de Corinto. E uma delas foi que, com o evento do gnosticismo e agnosticismo, muitos diziam que Cristo não ressuscitou, que Cristo não teve um corpo, Cristo era um anjo e tantas coisas. E alguns afirmaram, e chegou esta mentira lá na comunidade cristã em Corinto, que Cristo não havia ressuscitado, não havia ressurreição, não havia vida eterna. E aí Paulo ele vai explicar, se você ler todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é um capítulo que aviva essa bendita esperança em nossos corações, Daniel. Que Paulo ele vai, como uma tese de doutorado, ele vai te ensinar mostrando todos os argumentos que sim, Jesus Cristo, ele era homem e era Deus, e morreu como homem e ressuscitou, sendo o primogênito daqueles que dormem, que morrem, sendo o primogênito, para que assim como ele, nós também um dia ressuscitaremos, teremos um corpo glorificado, assim como Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, tem este corpo glorificado. E Paulo vai discorrer em todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios sobre isso. E no versículo 19, olha o que Paulo vai dizer.
versículo 19 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Se a nossa esperança, ele está falando aqui dos cristãos, a igreja, a comunidade cristã de todos os tempos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Nós temos esperança em Cristo nesta vida, sim, né, pastor Daniel? Temos esperança. Eu tinha esperança de ter uma esposa abençoada, e Deus, pela sua misericórdia, me concedeu um casamento abençoado. Temos esperança de sermos instrumentos de Deus para que, né, vidas sejam salvas pelo Evangelho. Temos esperança de fazer a diferença na nossa geração. Temos a esperança também, sim, de ter, ser abençoado financeiramente, por que não? Mas aqui Paulo está dizendo que a nossa esperança não se limita só a isso, só a esta vida. Se a nossa esperança se limitasse só a isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque tudo que nós possamos ter, obter e alcançar nesta vida passa. É finito, acaba. Tudo passa, pastor Daniel, tudo. A tristeza passa, a alegria passa, a riqueza passa e momentos de dificuldade também passam. Mas é por isso que Paulo vai falar que a esperança do cristão está muito além. Os olhos do cristão estão na eternidade. Porque o cristão, além de ter a esperança de ser abençoado nessa vida, ele tem uma esperança muito maior, que é a esperança da eternidade. Um dia onde nós vamos ter este corpo glorificado, vida eterna, salvação. Então ele vai dizer, o cristão, o salvo, o cristão genuíno, a verdadeira igreja de Cristo, ele tem esperança nessa vida de Cristo? Sim, mas ele tem uma esperança muito maior, que ele deseja muito mais. Ele deseja muito mais essa esperança do que as coisas dessa vida. O seu coração, tanto que vai ter, alguns falam, saudades do céu. Saudade, ele anseia para que se cumpra e chegue esse dia dessa esperança, que é a esperança da vida eterna. E essa esperança da vida eterna, ela é algo que permeia toda a Bíblia Sagrada. Todos os homens da Bíblia que tiveram encontro com Deus, tiveram suas vidas transformadas, eles ansiavam por esse momento, ansiavam por esse encontro. Quando nós lemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, aonde o escritor aos Hebreus vai trazer ali a chamada galeria, dos heróis da fé, homens que deram testemunhos da sua confiança em Deus apenas pelo fato de terem ouvido Deus falar, sem terem visto, sem terem provado fisicamente, mas pela fé eles enxergavam essa promessa. E é o que o texto vai nos falar, que a partir do versículo 13 do capítulo 11 de Hebreus, todos estes morreram na fé, ou seja, todos os patriarcas, todos aqueles homens que receberam a promessa e creram, todos estes homens morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, estes homens tinham essa esperança nos seus corações de que um dia eles estariam com o Senhor. Mas não foram somente os patriarcas, não foram somente os profetas, não foram somente aqueles que viveram no Antigo Testamento. Nós também vemos os cristãos do Novo Testamento vivendo esta esperança. Viviam nesta terra, mas com seu coração,
com seu pensamento, com seus olhos voltados para a promessa. E não era qualquer promessa, era a promessa que o próprio Deus havia feito, e agora o próprio Jesus, ele vai ratificar esta promessa. E tem um texto que me chama muito a atenção, que é o texto lá da ceia, quando Jesus ele institui a ceia. Na noite antes dele, na última noite com seus discípulos, porque no dia seguinte, no amanhecer do dia seguinte, Jesus seria entregue, seria crucificado. Mas na última noite com seus discípulos, Jesus ceando, o texto vai dizer que Jesus desejou ansiosamente por aquele momento. Ele vai dizer: tenho desejado ansiosamente esse momento em que vou participar com vocês do pão, vou participar com vocês do cálice, porque vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que ela se cumpra no reino dos céus. Ou seja, é um momento de despedida, de partida, mas também é um momento de esperança. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, é o meu último momento fisicamente como homem com vocês, mas eu vou morrer e vou aguardar, porque esse momento vai se repetir, e se repetirá no momento em que a igreja for arrebatada e nós estaremos participando da grande festa, do grande banquete celestial chamado Bodas do Cordeiro, aonde esse momento em que Cristo sela ali a aliança no seu sangue, confirmando a promessa da morte, mas também da ressurreição, e a esperança de que muito em breve nós estaremos com Ele. Ou seja, Jesus Cristo ele assegura aos discípulos esta verdade. E os discípulos, no decorrer da caminhada, eles vão ensinar a igreja a perseverar nessa esperança. Tanto é que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 5, Paulo vai ensinar os Gálatas dizendo: porque nós, pelo mesmo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E que justiça é essa? A justiça de Cristo, que nos garante a certeza de alcançarmos esta promessa. E mais, quando Paulo vai ensinar os filipenses a respeito dessa esperança, no capítulo 3, no versículo 20, Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo o Senhor. E na epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, ele vai dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado a os que o aguardam para a salvação. Ou seja, há um ensino muito claro, muito convincente em cima das palavras do Senhor, e agora são reproduzidas pelos apóstolos, dando esperança para a igreja de que de fato esse momento vai acontecer. E quando Paulo chega àquela magistral obra da certeza da esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo, diz o texto, vão ressuscitar primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos. Ou seja, olha a esperança de Paulo. Paulo esperava Cristo já para aqueles dias. Ele se inclui: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente a encontrar o Senhor com os ares. Que bendita esperança estes homens do primeiro século tinham, esta igreja do primeiro século tria. E como nós, Anderson, no século 21, não vamos nutrir essa promessa, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela foi para ontem, ela é para hoje e ela será para todo sempre, porque é o próprio Senhor Jesus falando essas verdades gloriosas para nós. E esta é uma das características da igreja genuína, verdadeira. Porque aqueles que estão com a esperança para esta vida, só nesta vida, já estão demonstrando que não tem o fruto, a nova natureza de Cristo. Porque este fruto do Espírito Santo, ele vai despertar uma natureza
espiritual que deseja o eterno, que deseja Deus. E isso nós vemos em toda a Bíblia, como diz o professor Daniel, lá na carta aos Hebreus, que traz aquela magistral, né, galeria dos heróis da fé. Nós vemos que eles foram perseguidos, vai dizer, eles foram perseguidos, feridos, partidos, cerrados ao meio. Por quê? Porque o coração deles não estava nessa vida. Qual era o alvo deles? Eles contemplavam a promessa. Que promessa é essa? Vida eterna, salvação, Cristo. E olha o que diz em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 25. Está falando de Moisés, pastor Daniel. Moisés foi criado no palácio como príncipe. Comia a melhor comida. Moisés era um príncipe do Egito. Mas olha o que aconteceu. Olha o que diz lá em Hebreus 11, 25. Preferindo ele, Moisés, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, a vida eterna, a salvação. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso é fé. Moisés não via, não sentia Deus, mas Moisés cria e era fiel como se enxergasse o Deus invisível. E olha aqui, Moisés poderia ter usufruído de todos os prazeres transitórios do Egito, mas a Bíblia está dizendo que o coração de Moisés estava na bendita esperança, na promessa, no opróbrio de Cristo. E toda a Bíblia, como diz o professor Daniel, os apóstolos não só criam, como ensinavam, como nós mostramos aqui em Coríntios, nós vamos ver isso lá em Colossenses, nós vamos ver em Filipenses. Paulo sempre chamando a atenção, ensinando. O próprio Pedro também vai dizer isso, que aquele grande dia viria com estrondo. Todos os apóstolos mostrando para o cristão. O cristão, o coração do cristão está, seu coração e os seus olhos estão na eternidade. E o texto de Hebreus vai dizer que eles viveram como peregrinos na terra. O que é um peregrino? Peregrino é uma pessoa que ela veio de uma outra região, uma pessoa que está numa região que não é a sua região de origem. É alguém que veio de outro lugar, veio de outro país. E olha o que o texto diz, eles eram como peregrinos na terra. Como quem diz, estavam na terra, mas não pertenciam à terra. Viviam na terra, mas não tinham seu prazer na terra. Como quem diz, viviam nessa terra, mas o coração deles era de um peregrino que estava nessa terra, mas o coração dele estava no céu, na bendita esperança. É isso que o cristão vive. O cristão, o seu coração anseia pela vida eterna, pelo aquele grande dia quando estará com Cristo. E aí Paulo, como diz o professor Daniel, lá em Filipenses, porque às vezes nós pensamos, mas professor Daniel, eu tenho essa esperança, mas cometemos tantos erros, cometemos tantas falhas. E daí Paulo ele vai escrever nos Filipenses, como o professor Daniel comentou, no capítulo 13, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo. Como quem diz, eu fui conquistado por Cristo para alcançar um alvo. Um alvo. Um objetivo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Que vocação é essa? Vida eterna, salvação, eternidade. Aí Paulo vai dizer, eu ainda não alcancei essa perfeição, mas eu esqueço das coisas que ficam para trás. E os meus olhos estão fixos no alvo. Os meus olhos estão fixos na eternidade. Chegar na promessa, na vocação, que é da vida eterna. E uma coisa que é importante nós frisarmos, irmãos, que toda a vida da igreja no Novo Testamento tem a vinda de Cristo em vista, tem essa esperança. Nós podemos ver isso através da santificação dos discípulos.
A santificação dos discípulos era uma preparação para a vinda do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Anderson, Paulo vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes da igreja primitiva não buscavam santificação para disputarem quem era mais santo do que o outro. Não, eles buscavam santificação porque sabiam que sem a santificação ninguém veria o Senhor. Sem a santificação ninguém alcançaria esta promessa. E João também vai confirmar essa verdade na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 28, quando ele diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Ou seja, toda a vida de santificação, de pureza que o cristão viviam, não era para mostrar que eram super crentes, mas era para mostrar que eles almejavam esse momento de estar com o Senhor. Mas não era só a vida de santificação, mas o próprio culto cristão era a preparação para a vinda do Senhor. Quando Pedro vai nos falar, lá na sua epístola, no capítulo 5, versículo 2 ao 4, Pedro instruindo aos pastores, ele vai dizer assim: que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, olha que coisa gloriosa, o culto cristão servindo como preparação para a vinda do Senhor. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Ou seja, o culto deve ser pensado para a glória de Deus. Pastores, líderes, professores, vocês não estão ensinando alguém por ensinar, vocês estão instruindo a igreja a encontrar o Senhor. Nós estamos instruindo a igreja para desfrutar dessa bendita esperança que ocorrerá quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Não só o culto cristão, não só a santificação do crente, mas também a paciência dos primeiros cristãos, quando sofriam e eram julgados, estavam relacionados à preparação da vinda de Cristo. Olha o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 5 e o versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ainda mais, Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4 e 5, que a moderação de vocês, ou seja, que a paciência de vocês seja conhecido por todos, porque perto está o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa paciência, a paciência do cristão, é a ferramenta pelo qual a igreja é levada a mostrar a sua confiança nas promessas de Deus. A tribulação, Paulo vai dizer, ela produz a perseverança, que por sua vez a experiência, e a experiência a esperança.
esperança. Louvado seja o Senhor. Mas não é só a santificação, não é só o culto, não é só a paciência. A vida de comunhão e amor fraterno da igreja alcançará a sua santa consumação no retorno do Senhor. A vida de comunhão esta que é tão desprezada por muitos membros da igreja, ela aponta para algo muito maior, para uma experiência muito mais gloriosa do que essa que nós temos, que já é boa. Como é bom, Anderson, nos reunir com os irmãos em comunhão, adorando o Senhor, mas isso aponta para uma esperança muito maior. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ou seja, aquela vida de comunhão que muita gente negligencia, ela é um momento de experiência que aponta para uma experiência maior, quando estaremos para sempre com o Senhor. Olha, eu tenho uma notícia não muito boa para dar para aqueles que não gostam da vida de comunhão em igreja. Se você acha cansado participar 1h30 de um culto, onde você se reúne com os seus irmãos para adorar a Deus, o céu não é para você, porque o céu será uma eternidade de comunhão uns com os outros, especialmente com o nosso Senhor, para todo sempre. Ou seja, os atos de adoração da igreja servem como exemplo para nós termos essa esperança, como a ponta de um iceberg, né, do que será um insight do que será quando alcançarmos essa bendita esperança, uma vida eterna ao lado do nosso Deus, sem sofrimento, sem dor, sem lamento, sem separação, sem Covid, trazendo angústia, porque no céu não há espaço para isto, e esta é a esperança do cristão. Isso não é uma utopia, isso não é um conto de fada, isso não é para alienar as pessoas da realidade deste mundo, não, é para mostrar que existe uma realidade fora deste mundo, ou com Cristo ou sem Cristo. Para o cristão há esta bendita esperança que nós todos almejamos um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. E nós vemos que Isaías, lá nos profetas, disse, né, que nesse grande dia, nesse lugar, o coxo saltará de alegria e o mudo exultará o Senhor com a sua língua. Então nós vemos que, como disse o professor Daniel, muito bem colocado aqui, o culto cristão verdadeiro, ele aponta para o eterno. E quando aponta para o eterno, é para Deus e para a eternidade. Então o culto que o foco é para esta vida, me desculpe, mas esse culto não é cristão bíblico. Pode ser qualquer outra coisa, pode até ter o título, mas o culto verdadeiro, a palavra aponta para Deus, salvação, a adoração é para a glória de Deus, a comunhão já nos mostra essa adoração, sabe? E tudo mostra e nos faz desejar mais esta bendita esperança que é a vida eterna. O culto que não é um culto para Deus, é um culto de pessoas que já se conformaram com esta terra. Que amam esta terra. E que amam, é aquilo que Paulo vai dizer, que se nós esperamos Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ei, eu tenho uma notícia para te dar nesse momento. Se o teu coração não está mais no céu, está nessa terra, você é o mais infeliz dos homens, porque o apóstolo Paulo nos garante isso. A Bíblia nos autoriza a dizer isso. Por isso que Paulo vai dizer
que ele vive nesta terra, mas só por um propósito, que ele vivia nesta terra só por um propósito, só tinha uma coisa que prendia Paulo neste mundo, era anunciar Cristo, porque se não fosse isso, ele já queria estar na glória. É o que ele vai falar, né? Eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Eu estou aqui, mas eu queria estar lá. Eu estou aqui por causa de uma missão, que é anunciar Cristo. E assim, professor Daniel, quando acontecerá este dia de que se realize, se complete esta bendita esperança na vida do cristão? E nós vemos que tem dois textos na Bíblia que são considerados os principais textos escatológicos, que falam da vinda, falam da glorificação, que é em Mateus, capítulo 24, e Lucas, capítulo 21. São considerados, nem Apocalipse é considerado o principal texto escatológico, mas sim esses livros, esses textos do Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, porque foi o próprio Jesus quem falou. E nós vemos que lá em Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar bem assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus já está dando uma dica aqui. Qualquer denominação, religião, seita, seja ela com cara de cristianismo, que tenta adivinhar ou pressupõe uma data, um dia, já está mostrando que não é bíblica, que é uma seita, é uma heresia. E nós sabemos de muitos, até alguns que se dizem cristãos, né, professor Daniel? Como nós precisamos falar isso, a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você não sabe, mas os fundadores tentaram, eles colocaram duas datas para a volta de Cristo e nenhuma delas se cumpriu, mostrando que não é uma igreja evangélica que guarda o sábado, não. É uma seita pseudo-cristã, que tem roupagem de cristianismo, mas não é cristianismo. Então nós vemos que o próprio Cristo diz que a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem mesmo o Filho, senão o Pai. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus vai falar sobre a parábola da figueira, dizendo, né, que assim como nós sabemos que quando a figueira está dando os brotos, as flores, está chegando a primavera e o verão. Assim nós sabemos que quando os sinais se cumprirem, né, pestes, fome, guerra e tantas outras, será o cumprimento deste dia da vinda do Mestre, dessa bendita esperança. Olha o que Jesus vai falar para nós, para mim e para você, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 21, e versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, por nós, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Novamente Jesus está falando que o nosso coração não esteja neste mundo, nas orgias deste mundo, envolvido, preocupado com esta vida, mas que o nosso coração esteja aguardando todos os dias essa bendita esperança, para que este dia não chegue de surpresa. E este dia, professor Daniel, necessariamente não precisa ser só na volta de Cristo, mas também naquele dia, né, o cristão, quando findar esta vida, nós sabemos que este dia está chegando para o cristão. E a certeza está nas palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Ou seja, Jesus, ele nos aguarda. O Espírito Santo está cumprindo o seu papel de forma gloriosa, preparando a igreja para essa bendita esperança. Quando Jesus, após ter ressuscitado e passado aquele período com os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções para os discípulos tristes, porque o seu mestre estava partindo, mas dois varões vestidos de brancos se puseram diante deles e disseram:
varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, há de vir, assim como da mesma forma estão vendo ele subir. Ou seja, existe a promessa e ela é verdadeira. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E assim, professor Daniel, como que o cristão que tem essa bendita esperança, e a Bíblia vai dizer que aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, porque se ele tem essa esperança que seu coração está na eternidade, ele não está mais na procura dos prazeres dessa vida, então ele purifica a si mesmo. E como que o cristão o que nós devemos fazer para alcançar essa esperança, essa promessa? Alguns vão dizer, não, se tu for membro de tal denominação, tu vai alcançar. Não, a Bíblia não diz isso. Alguns vão dizer, não, eu vou alcançar porque eu guardo, né, as ordenanças, os costumes da minha igreja. Não, a Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Aqui o texto vai deixar bem claro no último capítulo de Apocalipse, no final do livro sagrado, que é a Bíblia, capítulo 22, e o versículo 14, olha o que Jesus vai dizer. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olha o que Jesus está dizendo. Quer entrar nessa promessa? Quer que essa bendita esperança se cumpra na sua vida? Só tem um jeito. A fé na obra de Cristo na cruz. Por quê? Na cruz, Jesus verteu sangue que nos purifica de todo o pecado e é o passaporte carimbado para esta vida eterna. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. E isso não vem de nós, pastor Daniel. Paulo vai dizer, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, Deus é tão bom que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor que coloca essa fé no nosso coração. Ele é o consumador que pagou, fez a obra para que essa fé seja uma realidade na minha e na sua vida. E essa fé que nos faz ser aceitos por Deus. Não é que nós aceitamos, mas nos faz ser aceitos por Deus. E aquele que purifica o sangue, ou seja, crê que o sangue da cruz nos purifica de todo o pecado e nos coloca nessa bendita esperança, é aquele que está vivo, que tem esta promessa viva, porque nós sabemos que nós, pelas nossas obras, estávamos condenados ao inferno, mas Cristo, pelo seu sangue, nos purifica para entrarmos nessa bendita promessa que é a vida eterna. E João vai encerrar o livro de Apocalipse, dizendo no capítulo 22, versículo 16, versículo 17: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E no versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente sendo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança a qual os nossos olhos estão voltados. Deus abençoe tua vida, que esta esperança venha a ser renovada, porque infelizmente, Anderson, muitas pessoas já perderam essa esperança porque o seu coração já não está mais em Cristo. Mas você, que ainda tem essa esperança, fique firme, porque aquele que prometeu cumprirá a sua promessa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E a falta dessa esperança é reflexo de uma religião que se diz cristianismo, mas não prega Cristo, não prega a eternidade. Mas o cristianismo verdadeiro, ela tem uma mensagem, Cristo crucificado para a salvação e vida eterna. Que Deus abençoe você, a graça e a paz. Deixe seu like missionário, compartilhe este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.